Josué, capítulo 5. Pode colocar mais retorno para mim, por favor? Aumentar o retorno, por favor. Josué, capítulo 5. Só mais um pouquinho, se puder. Vamos ler a palavra de Deus? Diz assim: Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam desde o Jordão, ao lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passassem, desfaleceu-lhes o coração, e não houve mais ânimo entre eles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: Faze facas de pedra, e torna a circuncidar segunda vez os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra, e circuncidou os filhos de Israel no monte do Prepúcios. E foi esta a causa porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, todos os homens de guerra, já haviam morrido no deserto, pelo caminho, depois que saíram do Egito, porque todos os do povo que saíram estavam circuncidados, mas a nenhum dos que nasceram no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até acabar toda a nação, os filhos de guerra que saíram do Egito e não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar vir a terra que o Senhor jurara a seus pais dar-nos, terra que mana leite e mel. Versículo 7. Porém, em seu lugar pôs os seus filhos, a estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Aconteceu que, acabando de circuncidar a toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até sararem. Disse mais o Senhor a Josué: Hoje retirei sobre vós o opróbrio do Egito. Por isso, o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. E ao outro dia, depois da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram do fruto da terra, pães ázimos e espigas tostadas. E cessou o maná no dia seguinte. Depois que comeram do fruto da terra, os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano, comeram dos frutos da terra de Canaã. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou seus olhos e olhou. E eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E ele disse: Não, mas venho agora como príncipe do Senhor dos Exércitos. Então Josué se prostrou com o seu rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: Que diz meu senhor a teu servo? Então disse o príncipe dos exércitos do Senhor a Josué: Descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. E que assim, pela palavra dele, o Senhor nos fale nesta manhã. Amém? Glória a Deus. Pode trazer, Guilherme, a água que eu estou precisando dela. Você não trocou o copo não, né? Não trocou não. Então tá bom. Muito obrigado por não ter trocado o copo. Os entendidos entenderão. Meus amados irmãos, esse texto se encontra entre duas realidades. Esse texto que nós acabamos de ler, ele se encontra entre duas realidades.
Ele se encontra entre o momento em que o povo vai edificar um altar a Deus, depois que atravessaram o Jordão, e o início das batalhas para a conquista da terra de Canaã. Então, se fosse assim dar um tema, eu daria entre o altar da gratidão e as batalhas da conquista. Porque de fato esse texto está entre esses dois momentos. O altar que o povo de Israel vai fazer, quando atravessou o Rio Jordão, eles pegaram 12 pedras do rio, e com aquelas 12 pedras eles edificaram um altar, e foi um altar de gratidão mesmo. E o início, o começo das batalhas que Israel vai enfrentar para definitivamente conquistar a terra de Canaã. Então, entre esses dois momentos, 3 fatos acontecem, ou 3 realidades estão contidas aqui entre esses 2 fatos no texto que nós acabamos de ler. Os 3 fatos são esses: a circuncisão dos filhos de Israel em Gilgal, o lugar que passou a se chamar Gilgal, a circuncisão da nova geração, depois a celebração da Páscoa, e por último, o encontro de Josué com o príncipe do Senhor dos Exércitos, ou a visita do príncipe do Senhor dos Exércitos, para ser mais preciso, a visita do príncipe do Senhor dos Exércitos a Josué. Essas 3 realidades, esses 3 fatos, têm muito a nos ensinar, mas muito. Mas não dá para a gente compartilhar muito nesta manhã, mas eu quero dividir com você o que esses 3 eventos têm a nos ensinar. Primeiro, vamos separar os eventos: a circuncisão dos filhos de Israel, da nova geração, a geração que vence o deserto, a celebração da Páscoa e, por último, a visita do príncipe do Senhor dos Exércitos. Esses 3 eventos, momentos, fatos, têm muito a nos ensinar, muito mesmo. Mas eu quero dividir com você algumas coisas preciosas antes da gente ir embora para nossa casa, almoçar. Você vai descansar e eu vou vestir um terno e vou para um casamento 2 da tarde. Deus te abençoe e me abençoe também. O que esses eventos têm a nos ensinar? Em primeiro lugar, irmãos, santificação não é uma escolha de nossa parte, é uma questão de identificação inegociável, de quem pertence a Deus. Essa é a primeira lição que o texto vai nos ensinar, e eu vou repetir: santificação não é uma escolha de nossa parte, é uma questão de identificação inegociável de quem pertence a Deus. Interessante, irmãos, antes de Israel desembainhar a espada contra os inimigos da terra de Canaã, antes que qualquer espada fosse levantada por Josué ou qualquer varão de guerra, antes de qualquer espada vencer um inimigo da terra de Canaã, os filhos de Israel, os homens de guerra, tiveram que passar pela dor de uma faca de pederneira, marcando as suas carnes. Circuncisão. A primeira experiência na terra da bênção foi um sofrimento na carne. O que isso representou para Israel naquele momento? Remoção da vergonha do Egito, para estabelecimento de uma nova mentalidade. Essa geração que está entrando agora na terra de Canaã, Deus está tirando via circuncisão a vergonha do Egito e estabelecendo uma nova mentalidade. A mentalidade agora não era de escravo, a mentalidade agora era de vencedor, de conquistador, mas precisava passar pela dor da circuncisão. Além disso,
A circuncisão representou para Israel abandonar a sequidão e a vergonha e a murmuração do deserto. Abandonar a sequidão e a vergonha da murmuração do deserto. Para quê? Para que apenas uma linguagem fosse dita na terra de Canaã. E qual linguagem seria dita na terra de Canaã? Jeová Nissi. Sabe o que significa? O Senhor é a nossa bandeira. Então, essa geração está sendo circuncidada para que, a partir desse momento, a palavra não era mais murmuração, reclamação do deserto. A palavra era: o Senhor é a nossa bandeira. E onde o Senhor chega, o poder dele se estabelece nesse lugar. Também representou para Israel estabelecer, depois de 40 anos, uma renovação de aliança com Deus. A circuncisão era um rito. Quem começou esse rito foi Abraão. Lá atrás, em Gênesis. E o rito era o corte do prepúcio da parte genitália de um menino. E esse rito representava que a nação inteira de Israel era pertencente a Deus, era separada para Deus. Era uma linguagem em forma de rito, de que aquele povo foi santificado para Deus, purificado para Deus. É claro que hoje não há necessidade desse rito. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 2, 29, que a nossa circuncisão é no coração. Ou seja, nosso coração é purificado para Deus, porque nós somos pertencentes a Ele. Nós temos uma identificação com Ele. Através de quem? Através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Mas essa circuncisão em Gilgal nos ensina, irmãos, nessa manhã, o valor da nossa purificação para Deus. Porque nós somos filhos de Deus e Deus é santo. E por isso que a Bíblia vai dizer: sede santos porque eu sou santo. A santificação, meus irmãos, ela não é uma escolha de nossa parte, é uma questão de identificação com Deus, porque Deus é santo e Ele exige que nós também sejamos santos, e sejamos santos na terra, na nossa terra, a terra da bênção onde nós estamos. E qual a terra da bênção onde nós estamos? Lógico, onde você mora, onde você trabalha, onde você serve a Deus. Sua casa é terra santa. No trabalho onde você está é terra santa. A igreja que nós pisamos é terra santa. E não estou no último ponto, mas só para você entender que tudo isso é santo, porque você está na sua casa, você está aqui, você está nesse bairro. Onde você está, você é uma identificação com um Deus santo, Deus Todo-Poderoso. Porque Jesus Cristo purificou seu coração. Você foi circuncidado pelo sangue de Jesus Cristo. Você, portanto, é uma pessoa santa. E como pessoa santa, você tem que portar-se como santo. E isso para Deus é inegociável. Entrar na terra de Canaã, terra da bênção, não podia ser diferente. Tinha que ser de maneira santa, purificada. Pense nisso. Quando você acordar pela manhã e você lembrar que você tem que ir para o seu trabalho exercer a sua função, exercer a sua profissão. Não é alguém que tem uma carteira assinada simplesmente que está indo para um setor de trabalho. É um santo que vai exercer uma profissão. É alguém que tem uma identificação com Deus Todo-Poderoso, Deus que é santo. Pense nisso quando você
colocar os seus livros na mochila, seu caderno na mochila quando você for para a escola ou para a faculdade. Não é apenas um estudante que vai estudar matemática, geografia ou as matérias acadêmicas da faculdade. É um santo filho de Deus que tem uma identificação com o Santo Todo-Poderoso do céu. Pense nisso, meu irmão, quando você estiver diante dos seus filhos e da sua esposa, as suas palavras dizem quem você é, suas ações dizem quem você é. Quem tem uma identidade com Deus, ou uma identificação com Deus, não tem a mentalidade do Egito, não tem outra mente senão a mente de Cristo. Quem tem a identidade com Deus, deserto se torna lugar de receber instrução e ser aprovado para ser usado por Deus. Quem tem uma identidade com Deus se submete ao processo do Espírito de matar a carne para a renovação diária da nossa comunhão com Deus. Ah, Moisés, o Josué, não tem Moisés, é Josué. Ah, Josué, eu não quero ser circuncidado. Não, você não tem escolha. Sentir a dor de matar a carne não é uma questão de escolha. Quem tem a identificação, a identidade com Deus, se submete ao processo do Espírito de matar a carne para a renovação diária da nossa comunhão com Deus. Isso é inegociável para Deus. Amém? Portanto, santificação é uma questão de identificação com Deus. E repito, isso é inegociável. A segunda lição está na celebração da Páscoa. Evidentemente, do versículo 10 ao versículo 12 do texto que lemos. E a lição é essa: há de se viver um tempo de maturidade espiritual. A maturidade espiritual é dependência com interdependência. Vou repetir. Há de se viver um tempo de maturidade espiritual. E maturidade espiritual é dependência com interdependência. Ao longo da jornada pelo deserto, o que aconteceu com Israel? Todo dia, maná. O maná caía do céu todo dia. Ao longo da jornada pelo deserto, talvez pelo medo da escassez dos alimentos, talvez, a Bíblia não fala, mas o fato é que durante 40 anos, ou quase 40 anos, a Páscoa não foi celebrada. E o texto vai nos dizer que depois da circuncisão, Deus vai dar uma ordem. Qual a ordem de Deus? Celebrem a Páscoa. O que é a Páscoa? A Páscoa é a celebração da libertação do Egito. O que marca a Páscoa? O sacrifício e o sangue do Cordeiro. Por que celebrar a Páscoa? Celebrar a Páscoa é celebrar a vida. Depois da circuncisão, celebra-se a Páscoa. O fato é que os peregrinos hebreus realmente, durante 40 anos, não celebraram a Páscoa. E a razão, ela é simples. Porque a geração do deserto não é a geração que, podemos dizer, tinha razões para celebrar a libertação. Tinha razões para celebrar a vida. Como que uma geração vai celebrar a vida, vai celebrar a libertação, se essa mesma geração tem vontade de voltar para o Egito? Se essa mesma geração não é grata a Deus pelo sangue do Cordeiro livrar da morte. Não tem sentido, irmão. Igual não tem sentido para muita gente celebrar a vida num culto como esse, ou num culto de domingo, ou num culto de quinta-feira, ou num culto de uma célula. Por quê?
Tem muita gente que tem vontade de voltar para o Egito. Tem muita gente que não lembra que estava condenada à morte eterna e nem se lembra, se é que foi salvo, para lembrar que Jesus Cristo nos livrou da morte eterna. Só que essa geração agora está na terra de Canaã e Deus fez lembrá-los o seguinte: ó, vocês não são a geração do deserto. Vocês são vencedores. Vocês venceram a morte do deserto. Vocês passaram por 40 anos vendo a morte cair diante dos olhos de vocês. E vocês estão aqui para tomar posse da terra prometida. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão celebrar a Páscoa. Sabe o que Deus está dizendo com isso para essa geração? Vocês são maduros. Vocês têm maturidade. Vocês viram o que significa depender de mim. Só que agora vocês vão viver da terra de Canaã. Você leu o texto comigo, vocês viram que eles comeram, que o maná cessou. Acabou o maná. E eles começaram agora a comer do fruto da terra. O que é isso? Dependência e interdependência. Como assim, pastor? Eles continuavam dependendo de Deus, porque Deus provém todas as coisas. Mas agora, maduros que são, estão dependendo um do outro. Isso é igreja, irmãos. Pastor, como assim a igreja? A igreja, porque nós somos produto do sacrifício do Cordeiro de Deus. Nós somos salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Nós continuamos dependendo da graça de Deus todo dia, mas dependemos um do outro. Isso é uma questão de maturidade. Somos maduros o suficiente para entender que Deus é nosso provedor. Maná representava comida de gente que estava no deserto. Maná representava alimento para gente que dependia exclusivamente da graça de Deus, sem fazer nada. Não precisava fazer nada. Bebês espirituais. Igual bebê que precisa da papinha, que alguém coloca ali a comida, a papinha. Mas é apenas um momento da vida. Há de se ter um tempo em que a dependência continua, mas a interdependência se torna realidade, porque a gente agora depende um do outro. Essa geração agora na terra é uma geração madura. Por isso que o maná cessou. Eles não precisavam mais do maná. Tinha a terra de Canaã diante dos seus olhos para trabalhar e comer do fruto da terra. O tempo de maná cessou. Por que cessou? Porque a geração da morte ficou no deserto. Vem agora uma geração madura para conquistar a terra da provisão. Isso é sinal de maturidade. Deixa eu dizer uma coisa para você, para a gente fechar esse ponto aqui. Conquistador é aquele que tem maturidade espiritual para entender que depende de Deus, mas também depende do outro. Irmão, eu dependo de você, você depende de mim, e sobretudo todos nós dependemos de Deus. Quando a gente entender isso, Deus vai nos dar grandes bênçãos. Amém, gente? A última lição que esse texto nos apresenta, lição linda, maravilhosa. Não estamos sozinhos em nossas batalhas pela conquista do reino. Não estamos sozinhos em nossas batalhas pela conquista do reino. A cena agora muda.
Josué não está mais em Gilgal. Ele está próximo a Jericó. Ele se afasta do arraial para observar a cidade. Josué sempre foi um homem visionário, um líder à frente do seu tempo, à frente dos seus liderados. E mais uma vez ele vai à frente. Ele se aproxima de Jericó, ele está olhando Jericó. E não tenho dúvida em dizer a você que ele está assim pensando: está chegando a hora. Amanhã nós vamos tirar as espadas da bainha e vamos entrar nessa terra e conquistar. Porque Deus nos fez uma promessa por Abraão, que nos daria essa terra, terra que mana leite e mel. E mas não tenho dúvida nenhuma que Josué pensou nisso. Errado? Claro que não. O sangue de um guerreiro estava fervendo. A convicção de que a terra prometida era deles. E isso, Números 11, 12, 13 vai dizer isso. Eu penso assim, que a voz de Caleb está ecoando nos seus ouvidos assim: ei, subamos e possuamos a terra, porque o Senhor nos deu. E é verdade. Eis que de repente aparece alguém na sua frente. E a forma como ele se apresenta a Josué é interessante. E o que ele diz é maravilhoso. O fato de estar com uma espada, com a mão na espada, pronto para tirar e começar a guerra, e com a aprovação de Deus que a terra era promessa, não era o suficiente. Por quê? Simples. Para a gente entender o que está no texto e para a gente entender o nosso dia a dia. Deus te fez promessas incontáveis. E as promessas você sabe quais são. Aquelas que são para você individualmente, você sabe, e eu não sei. Aquelas que são para nós como igreja, essa nós sabemos. E quando Deus faz uma promessa, a sua promessa, ela se cumprirá. Mas nós precisamos entender uma coisa: o reino de Deus é tomado à força. Tem que batalhar. Mais do que isso, ninguém vai para a guerra sem à frente estar o Senhor dos exércitos. Você não entendeu, eu vou repetir. Tudo que Deus prometeu a você, você vai precisar conquistar. O reino de Deus é tomado à força. Jesus fala isso. Mas você não vai para a frente da batalha sem quem é o maior estar com você. E quem é? O Senhor dos exércitos. Você não vai sozinho. Ele tem que estar à frente da sua batalha. Surpresa para Josué. Aparece alguém para dizer exatamente o que eu estou falando para você agora. Josué, a terra é verdade, é de vocês, mas vocês não podem ir sem que eu esteja à frente dessa batalha. Quem é o Senhor? Eu sou príncipe do Senhor dos exércitos. Chama a sua atenção para essa palavra príncipe. Na nossa mentalidade ocidental, o príncipe como é que é? Aquele que veste uma roupa bonita, tem um cabelo bonito, cavalo branco, não é isso? Príncipe é isso. E as meninas ficam assim: meu príncipe cantado vai chegar. É assim? A imaginação nossa de príncipe é essa. Mas na cultura judaica, príncipe não é isso. Na cultura judaica, príncipe é diferente. Eu vou te dar uma figura de um príncipe. Jacó. E quem fala que ele é príncipe? Deus.
Gênesis 32. Eu vou te abençoar. Por quê? Porque como príncipe lutaste. Na cultura judaica, príncipe não é um homem, um jovem. Na cultura judaica, príncipe é um guerreiro que luta com a convicção de que a batalha já foi ganha. Então quem está à frente de Josué, ele pergunta: quem é o Senhor? Você é um dos nossos? Ou você pertence ao exército do povo inimigo? Não, eu sou príncipe do Senhor dos exércitos. Sabe o que ele está dizendo? Eu cheguei para ir à frente da batalha. Agora, irmão, quem é esse príncipe? Quem é esse príncipe que está à frente de Josué? Jesus, na pessoa de um homem, de um príncipe, de um guerreiro. O texto diz que Josué se prostra diante dele e o adora. Sabe o que isso nos ensina como igreja? Quem está à frente da nossa batalha como igreja? Jesus. Ele é o Senhor das nossas guerras. Eu não sei como vai ser o ano que vem. Eu confesso a você que eu não estou nada otimista falando na linha humana. Nada otimista. Politicamente falando, economicamente falando, não estou nada otimista. Mas numa linha de cima para baixo, nada vai mudar. Porque Deus continua no controle. E Ele continua sendo o Senhor dos exércitos. Ele continua sendo o Senhor das nossas vidas. Ele continua sendo o Senhor das batalhas. Ele continua sendo o nosso Senhor que luta as nossas guerras. Ele continua sendo o Senhor que não nos deixa sozinho nas nossas batalhas. E Ele continua nos levando para grandes conquistas. Terminando, meus amados irmãos, vem aí um tempo de intensas batalhas. A pergunta é: quem estará preparado? Porque o texto está, mais uma vez eu repetir, o texto que lemos está entre o altar das pedras tiradas do Jordão e o início das batalhas. Quem está preparado para começar as batalhas? Os que são marcados com santidade, os que têm maturidade na fé e os que dobram-se diante do Senhor dos exércitos, o Senhor das batalhas. Eu vou repetir para a gente terminar. Vem aí um tempo de intensas batalhas espirituais, naturais. Isso vem. Quem estará preparado? Os que são marcados com santidade, os que são maduros na fé e os que se dobram diante do Senhor e se preparam para as batalhas. É você, essa pessoa, irmão, que está aqui? É você? É você que está marcado com a santidade? É você que é maduro na fé? É você que, independente do cenário que vai acontecer, você se dobra diante do Senhor e o adora, e você sabe que você está se preparando com Ele à frente da sua batalha para enfrentar essas batalhas? É você essa pessoa? Leia o livro de Josué e você vai perceber a partir do capítulo 6, o que vai acontecer. O que vai acontecer a partir do capítulo 6? A primeira coisa que acontece depois do capítulo 6, aqui termino. O que vai acontecer no capítulo 6? Começa-se a tomada de Jericó.
começa-se um tempo para derrubar a muralha de Jericó. Quem que vai derrubar a muralha? É Deus, claro. Mas quem que vai rodear a muralha para Deus derrubá-la? São esses aqui, ó. São esses que quando passaram pelo Jordão, Jordão significa batismo de arrependimento, e colocaram um altar de adoração depois que passaram o Jordão. São esses quem? Que são marcados com santidade, que têm maturidade na fé, que se dobram diante do Senhor Todo-Poderoso. São esses que vão rodear a cidade de Jericó, a muralha de Jericó, perdão, e vão tocar a trombeta de chifre de carneiro 7 vezes, e Deus vai derrubar a muralha. Muralha de Jericó caindo representa o início de uma conquista. Aí eu vou para o início do texto que a gente leu, parece não ter sentido, né? O início do texto. Sucedeu que, ouvindo todos os reis, os amorreus que habitavam dele do lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus, estou no versículo 1, que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que passaram, olha só isso, desfaleceu-lhe o coração, e não houve mais ânimo entre eles, por causa dos filhos de Israel. Vou traduzir para você. Quem está do lado de cá da muralha de Jericó é o que está no versículo 1 do capítulo de Josué. Eles estão apavorados. Os reis se uniram, eles estão apavorados. Por que eles estão apavorados? E por que o texto está dizendo que acabou o ânimo entre eles? Porque eles sabiam que quem estava chegando era o filhos de Israel. E olha que eles não sabiam que quem estava à frente era o general de guerra. Mas sabiam que os filhos de Israel tinham tanto poder assim. Por quê? Porque o general de guerra os fez passar pelo Mar Vermelho, os fez passar pelo Rio Jordão. E quem é que vai impedir uma muralha cair, de não cair, se o mesmo Deus fez o Mar Vermelho se abrir, fez os rios Jordão passar? O que é uma muralha para um povo assim? Você está entendendo, irmão, o que está acontecendo aqui? Aí eu repito, que povo é esse? Quais são os filhos de Israel? Que filho de Israel é esse? São esses do capítulo 5. Gente santa, gente madura, gente que se dobra diante do Senhor. É esse povo que vai tocar a trombeta de chifre de carneiro. Sabe o que é trombeta de chifre de carneiro? É uma trombeta comemorativa. Só tocavam em época de comemoração. Ou seja, eles tocaram comemorando. Comemoraram a muralha que nem caiu, mas sabia que iam cair, porque na verdade estavam comemorando a vitória do Senhor dos Exércitos. Pode tocar a trombeta de chifre de carneiro aí, porque a muralha vai cair. Trombeta de chifre de carneiro é a tipologia da fé, irmão. Toque a sua trombeta, ative a sua fé, porque uma geração como essa, muralhas vão cair e Deus vai dar vitórias em grandes batalhas. Amém, gente? Fique em pé, gente santa. Fique em pé, gente que tem maturidade. Fique em pé, gente que se dobra diante do Senhor dos Exércitos. Vamos orar? Levante uma de suas mãos aos céus e acredite no que eu vou te falar. Não existe cenário humano nenhum que impeça você de conquistar aquilo que Deus te prometeu. Não existe cenário humano algum que impede você de ser conquistador no reino de Deus. Não existe.
Deus te prometeu vitórias, bênçãos. Deus te prometeu coisas grandes. Seu ministério vai fluir, sua vida espiritual vai crescer. Deus te prometeu isso. Você só precisa manter-se santo. Você só precisa crescer e ser maduro na fé. Você só precisa se dobrar diante de Deus Todo-Poderoso. Essa é a sua parte, irmão, porque Deus vai fazer a dele. Muralhas vão cair e Deus vai te ajudar. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, porque estamos aqui diante da tua presença. Obrigado, Senhor, porque essa palavra, ela não foi apenas para Israel. Antes de começar o tempo de conquista da terra de Canaã, essa palavra é para nós, porque somos o teu povo nesse tempo. Meu Deus, se há alguém aqui entre nós que precisa consertar a sua vida, que precisa voltar a viver a prática da santidade, que isso seja feito agora, Deus, por favor, toque no coração. Nós continuamos dependendo do Senhor. Jesus é o nosso pão da vida. Nós dependemos de Ti. Mas obrigado, porque o Senhor nos permite depender um dos outros, para desfrutarmos daquilo que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Deus, porque tem gente madura aqui nessa manhã. Tem gente madura, tem gente que sabe o significado de depender do Senhor e de depender um do outro. Obrigado por isso, Senhor. Eu quero te agradecer, porque o Senhor nunca nos deixa sozinho na batalha. Vá conosco, Senhor. Lute as nossas guerras. Lute as nossas batalhas, Senhor. Principalmente as batalhas que diz respeito à nossa casa, aos nossos filhos e à tua igreja. Senhor, tem momento que nós não estamos com os nossos filhos, mas o Senhor está. Tem momento que nós não estamos juntos como igreja, mas o Senhor está conosco onde nós estivermos. E por isso nós te adoramos, porque reconhecemos que tu és Senhor das nossas vidas. O Senhor dos exércitos estás conosco. O Deus de Jacó é o nosso auxílio. Tu és refúgio e fortaleza. Senhor, como igreja, nós pedimos, antes de desembainhar a nossa espada, que é a palavra, nos dê, Senhor, coragem e fé para avançarmos, e que nenhum soldado fique ferido pelo meio do caminho. E se por acaso se ferir, nos dê os remédios certos para cuidar, para tratar e começarmos de novo batalhas. Senhor, nós repreendemos todo espírito contrário. Senhor, o inferno tem se unido, assim como os homens daquela terra de Canaã. Os povos se uniram contra Israel. As trevas têm se unido contra nós, tua igreja. Mas nós queremos declarar que somos o teu povo, que o Senhor está conosco e não há o que temer. Não somos nós que vamos temer, assim como eles temeram. Nós queremos, em nome de Jesus, provocar, Deus, um abalo espiritual nessa geração. Nos dê, Senhor, unção e coragem para conquistarmos. E a principal conquista nossa são pessoas, são gentes, são pessoas que estão, ó Deus, perdidas, são pessoas que estão doentes, são pessoas que estão presas. Essa é a nossa conquista, Deus, ou essas são as nossas conquistas.
E nós queremos te dizer que com o Senhor à frente, nós não vamos perder essa batalha. Vai à frente conosco, Deus. Vai à frente conosco. Derruba as muralhas. Derruba as muralhas, Senhor. Derruba as muralhas que estão nos impedindo de resgatar almas, de tratar de pessoas, de cuidar de pessoas. Derruba as muralhas, Senhor. Derruba as muralhas. E receba a nossa adoração nesta manhã, de pessoas santas, maduras e adoradores, que te adoram, que te louvam, que se dobram diante do Senhor. Receba nosso louvor, nossa adoração nesta manhã. É o que nós te pedimos, te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti.